Bom dia, caro irmão, cara irmã, você que acompanha neste canal de evangelização diaconal. Estamos vivendo então, começamos agora, ontem domingo, hoje segunda-feira da 18ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje será Mateus capítulo 14, do 22 ao 36. Acompanhemos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje temos aqui esta passagem no capítulo 14, começando ao versículo 22 e se estendendo até o 36, nos mostra ali e nos apresenta o Senhor Jesus exercendo, de fato, um controle divino sobre as águas. Essas águas que nós sabemos, pelos estudos da teologia e pela simbologia que traz também, elas representam ali o caos e os poderes do mal. Esse episódio também retrata Jesus caminhando, tendo pleno domínio sobre as águas e também convidando a Pedro a também experimentar o que é este caminhar com ele sobre as águas. Podemos tirar algumas validações para a nossa vida no dia a dia, sobre este evangelho da segunda-feira. Observemos que Jesus tem um propósito antes deste acontecimento. Ele despede ali as multidões e vai ao monte a fim de orar, e orar a sós. Cristo busca sempre a intimidade com Deus através da oração. Também algo que nós devemos fazer, da qual aprendemos com Ele, a buscar a Deus, principalmente em tempos tão difíceis na oração. Ao chegar da tarde, ele estava ali se encontrando sozinho. E eis que o barco vem, e já estava a uma distância, como diz aqui, de muitos estádios da terra. E este barco, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Este barco é a simbologia da qual estão os discípulos, É a simbologia de cada discípulo que ali estava naquele barco, representa a nós também, batizados e batizados. Este barco é a igreja. Essa igreja que passa muitas vezes por ventos
contrários, por ventos fortes que tentam derrubar, mas nós sabemos e já temos a experiência que a Igreja de Cristo, a barca de Cristo nunca afundará, porque Ele mesmo diz, como força de proteção, que o mal e as forças do inferno nunca prevalecerão sobre ela, né? Jesus, para então mostrar o seu poder, né, o seu controle divino sobre a natureza criada, também caminha sobre essas águas, que muitas vezes vêm carregadas de atitudes, de ações más, né? Jesus é superior e caminha, ou seja, está os seus pés sobre tudo o que é mal neste mundo. Ele controla toda a situação em benefício daqueles que estão na barca, que somos todos nós e seus discípulos, né? Pode o mar ficar ali agitado, pode o mar também sofrer com a força do vento, mas Jesus se mostra firme, né? Fato curioso que nós devemos também observar nesse evangelho é a posição dos discípulos. É claro que com muito vento, né, o aspecto natural, a força dos ventos e o mar agitado, dizem aqui que estavam atemorizados. E Pedro, ao ver Jesus vindo ao encontro sobre as águas, pede para ir também, né? Alguns pensavam que era um fantasma, mas Jesus disse, né, para ter confiança, sou eu, não tenhais medo. O medo de todos nós, muitas vezes que estamos dentro da barca, dentro da igreja, é que possa acontecer alguma coisa conosco, né? Nós somos protegidos pelo Senhor, né? Ele está sob qualquer situação que venha nos provocar mal, né? Uma outra lição que aprendemos com esse evangelho, né? Surge São Pedro, interpelando, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Pedro ainda duvida, se és tu, Senhor. Jesus já diz logo, sou eu, venha. Mas essa dúvida de Pedro faz com que muitas vezes, e as nossas dúvidas, nós afundamos neste mar, né? Mas prontamente o Senhor, que se mantém sempre firme, vem e, um gesto tão bonito, né, estende a mão a Pedro. Pedro, que é ali a cabeça da igreja, dos 12, né, que é aquele que irá liderar em nome de Cristo a igreja do próprio Cristo. Sinal que o Senhor da igreja estende a cabeça àquele ao qual ele confiou também a administração da igreja, como é até os dias de hoje. A presença de Cristo está conosco em todos os tempos, né? Nesta barca que sofre com ventos contrários e a força do mal, mas o sumo bem, o Senhor está sempre conosco, né? Se muitas vezes, como Pedro, afundamos, é porque nos falta aquilo que o Senhor pediu a Pedro e aos outros discípulos. Não tenham medo, confie, né? Tenhamos nós também esta confiança em não ter medo, porque nada pode nos atingir se estamos com o Senhor. E se alguma coisa nos atingir, o Senhor cuidará de nós, né? Esta é a promessa. Não sejamos, então, homens fracos na fé, que ainda duvidam, se és tu, Senhor. Não, nós sabemos que Cristo é o Senhor da nossa vida e possamos ali explanar toda a nossa proclamação de fé no Filho de Deus, que é Senhor da natureza, de tudo que é criado e da nossa vida. E possamos sempre, dia a dia, lembrar no nosso coração e dizer, como Pedro também disse, né? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Senhor, controle a nossa vida, controle as nossas ações, com teu poder e com tua bênção. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que essa barca, da qual todos nós estamos, que é a Igreja, nos ensine a cada vez mais, com alegria e muita fé, a confiar naquele que é o cabeça desta Igreja, o próprio Cristo, Ele que está acima de todos os nossos medos e males. Amém.